Olá, cooperativistas, saudações! Eu sou Fabiano Oliveira, idealizador do canal Cooperativo de Sucesso. Mais uma vez aqui com vocês, trazendo muita informação sobre as sociedades cooperativas. Apertem os cintos. Hoje vou falar sobre edital de convocação. Essa semana é a semana que eu tirei para fazer os vídeos sobre Assembleias Gerais Ordinárias. E um dos pontos máximos de toda Assembleia, não só ordinária, é o edital de convocação. Ele é o principal fator aí da realização das assembleias, porque sem ele, ou se ele for mal elaborado, ou de forma equivocada, ou de forma até mesmo por questões ilegais, né, ele pode tornar nula a sua assembleia. Então é muito importante que o edital de convocação seja bem feito e bem convocado. Né? A sua assembleia tem que ser bem convocada. E aí existem todas as regrinhas. E eu vou apresentar para vocês aqui hoje quais são essas regrinhas. Beleza? Fica comigo então. Vou só mudar a telinha aqui para a gente apresentar lá um slidezinho. Fica melhor por a apresentação de todos entenderem com mais calma. Vamos lá então. Bom, Cooperativo de Sucesso, meu canal no YouTube. Fique à vontade, quem ainda não segue, pode se inscrever no canal, tá? Se inscreva lá, marque lá o sininho todas, para você sempre receber a informação de vídeos novos que eu estarei postando com frequência. O canal é destinado a falar sobre as sociedades cooperativas. Se quiser deixar um comentário lá pedindo algum assunto diferente, fica à vontade. Pessoal, Assembleias Gerais Ordinárias, edital de convocação. Então toda Assembleia Geral ela é precedida, tem que ser precedida de um edital de convocação. Tá? Muito importante. Sem ele, a Assembleia Geral ela não pode acontecer. Essa é uma regra que também existe uma exceção, tá? Eu vou falar sobre ela no finalzinho. Mas eu posso fazer uma Assembleia Geral sem edital de convocação. Existe uma forma. Não está na Lei 5764, mas é permitido pela legislação comercial. E as juntas comerciais aceitam porque está na própria instrução normativa, né, das regras que regem as juntas comerciais no Brasil. Beleza? Que é na DREI. O artigo 38 da Lei 5764, ele fala da Assembleia Geral dos Associados, já falei sobre isso aqui em outros vídeos, né? Órgão supremo da sociedade, dentro dos limites das legais estatutários. Beleza, eu só estou colocando ele para o que mais me interessa é o parágrafo 1º. As Assembleias Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 dias. Então, não pode realizar a Assembleia com menos de 10 dias. Tá? Então, tem que convocar o edital de convocação emitido 10 dias. Muito cuidado, quais são os cuidados que tem que ter? O 10º dia da convocação cair no dia da Assembleia. A junta comercial não aceita. Pode ter passado batido em algum momento ou em outro estado, mas em algumas juntas não aceita. Se o 10º dia da publicação do edital cair no dia da realização da Assembleia, não é considerado. Então, o 10º dia da hoje, amanhã a Assembleia. Esse é o menos risco, beleza? Da sua Assembleia. Imagina só, você faz uma Assembleia, tem um custo, convoca todos os cooperados e depois vai registrar na junta e a junta não aceita porque você não cumpriu essa regrinha básica da antecedência da publicação digital com 10 dias. Olha aí o problemão que você vai ter. Fazer a assembleia de novo, convocar todos os cooperados de novo por causa de um erro formal, fique esperto. Tá? E a assembleia sempre é convocada em primeira convocação. Você é obrigado a mencionar no edital 3 convocações. A primeira, o horário dela, a segunda e a terceira. E ele aqui no próprio parágrafo 1º, esse parágrafo 1º, ele está praticamente todas as regrinhas do edital. Tá? Ele vai falar o tempo necessário que você tem que publicar o edital antes da Assembleia e vai te falar quais são as 3 formas obrigatórias que você tem que publicar esse edital. Beleza? Então, mediante editais afixados em locais apropriados das competências comumente mais frequentadas pelos associados. Essa é uma. Tá? Depois, a segunda, publicação em jornal. Tem que publicar em jornal. Olha a outra macete. Hoje as juntas comerciais, hoje não, desde 2020 para cá, as juntas comerciais permitem que a gente publique edital em jornais eletrônicos. Então você pode publicar tanto no jornal de circulação eletrônica ou no jornal eletrônico, jornal famoso, ou no jornal da sua cidade. Lembrando que tem que ser no jornal que abrange aquela região. Hoje, Fabiano, hoje a internet abrange o Brasil todo. Pô, beleza, mas a sua cooperativa é aqui no interior do estado do Pará e tu publica no jornal eletrônico lá do Rio Grande do Sul.
tem muito sentido, né? Apesar de a gente falar assim, mas é eletrônico, é internet, eu posso acessar aquilo. Não, não tem sentido. Apesar que a internet é universal, eu posso ver esse edital até em qualquer lugar do mundo, porém, não faz sentido porque é um jornal eletrônico que as pessoas daqui da região não têm costume de acessar. Então, tome cuidado com isso também. E terceira forma de publicação, comunicação associados por intermédio de circulares. Então, você tem essas três formas, convocação tríplice que nós falamos, elas têm que ser feitas, tá? Tem que ser realizadas. Então, afixar o edital na sede da cooperativa ou dos locais que eles mais frequentam, no sindicato rural, né, alguma associação, ou até nos comércios da cidade, onde os cooperados utilizam, até nas igrejas. Então, fiquem à vontade. E em jornal, pode ser eletrônico hoje, via internet, ou se não, no jornal local, escrito mesmo, aquele que entrega em papel. Não vale folhetinhos, tá? Não vale jornaizinhos da cooperativa ou de alguma instituição. Vamos publicar no jornalzinho da igreja. Não vale isso aí, não é aceito. E comunicação associada de circular. Então, fazer uma circularzinha e enviar para cada cooperado essa forma, tá? Aí na circular não fala se tem que ser física ou não. Estão usando muitos hoje os canais de WhatsApp, mas você pode também protocolar isso, a entrega dela fisicamente, aí fica a seu critério. O importante é que mencionar isso na ata. Quando eu gravar o vídeo sobre ata, eu vou falar os cuidados que tem que fazer lá. Bom, não havendo horário estabelecido, o quórum de instalação, muito importante. Toda assembleia só vai iniciar, ou seja, só vai se instalar com quórum legal. Qual é esse quórum? Aqui fala aqui, dando bem no parágrafo primeiro. Não havendo horário estabelecido, quórum de instalação, né, que é o horário estabelecido, quórum, as assembleias poderão ser realizadas em segunda ou terceira convocação, né? Desde que assim permita o estatuto, isso vai estar no estatuto, porque a lei está na lei, você vai refletir no seu estatuto isso aí, e conste no respectivo edital. Então, no edital eu vou colocar primeira convocação, segunda e terceira. Quando, então, será observado o intervalo mínimo de 1 hora. Então, entre cada convocação, deverá existir pelo menos 1 hora de intervalo. Então, marquei minha assembleia para 8 da manhã, tá? E o quórum necessário para iniciar em primeira convocação seria tantas pessoas. Vamos ver isso no próximo slide. Aí não deu, então eu espero dar mais 1 hora para a segunda convocação. Aí tem um quórum para iniciar em segunda convocação. Aí deu o horário, não deu. Então eu começo em terceira convocação. E lá em terceira convocação tem um quórum específico. Eu alcancei esse quórum? Se alcancei, começo. Se não alcancei, a assembleia não pode ser realizada. Então, muito importante, essas regrinhas, além de ser cumpridas, têm que estar mencionadas no edital de convocação. O parágrafo 2º fala que é muito importante esse outro ponto também, falando quem tem poder para convocar uma assembleia. Gente, de praxe, de regra, quem convoca uma assembleia é sempre o presidente da cooperativa. Ponto final. Mas, Fabiano, quem mais pode convocar uma assembleia? Bom, aí a lei deixa claro, ou por qualquer dos órgãos de administração. Então, se eu tenho um órgão de administração, um conselho de administração, eu tenho uma diretoria, ou tem só uma diretoria, então eles podem também convocar. Então, a diretoria, se o presidente não estiver presente, os membros, a maioria dos membros, pode convocar uma assembleia geral, sem nenhum problema. Pelo Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal também pode convocar uma Assembleia Geral. Isso tem que estar refletido no Estatuto. Tá? Então a lei permite. Observe que a lei, em momento nenhum, fala aqui em motivos graves e urgentes. Muitos estatutos refletem isso. O Conselho Fiscal só pode convocar uma Assembleia Geral caso haja motivos graves, ou urgentes ou iminentes, tal. Mas não está na lei isso. Então, mas aí está no estatuto. Então, só para vocês tomar cuidado com isso aí, mas o Conselho Fiscal tem poder para convocar uma Assembleia Geral. Se depois disso, quem mais tem poder? Aí está falando no artigo 2º. Após solicitação não atendida, ou seja, se os cooperados querem fazer uma assembleia e o presidente não quer convocar, o Conselho de Administração e Diretoria não querem convocar, o Conselho Fiscal não quer convocar, os cooperados, se sentindo lesados ou insatisfeitos, eles podem convocar. O que eles vão fazer? Vão fazer uma solicitação formal para o presidente da cooperativa. Convoca uma Assembleia Geral para tratarmos as pautas tais. Se essa solicitação não for atendida, a lei permite que 1/5 dos cooperados, em pleno gozo de seus direitos, pode convocar uma Assembleia Geral. Aí tem que montar uma comissão, pelo menos com 3 pessoas, e essas 3 pessoas vão fazer todas as formalidades, convocar, mandar o edital, publicar o edital e realizar a Assembleia. Tá bom? Com todo o poder e força de lei, para fazer tudo que a lei permitir.
Tá? Então essas formalidades têm que ser seguidas, senão essa assembleia ela pode ser anulada, porque a formalidade de convocação não foi seguida à risca. Muito importante isso. Parágrafo 3º. As deliberações das Assembleias Gerais serão tomadas por maioria dos votos dos associados presentes, com direito a votar. Então, maioria simples, maioria dos presentes, com direito a voto, obviamente. Tá? Bom, continuando. O artigo 40 fala o quórum de instalação, que eu acabei de falar lá atrás. Qual é o quórum de instalação das Assembleias Gerais? É bem simples, gente. Primeira convocação com 2/3. Então, marquei minha Assembleia para 8 horas. Eu tenho 2/3 do total de incorporados que tem com direito a voto. Eu tenho 2/3 deles já presente na Assembleia? Tenho. Então, posso iniciar a Assembleia 8 da manhã, em primeira convocação. Por isso que é muito importante, no seu edital de convocação, mencionar a quantidade de cooperados da cooperativa. Tem que colocar isso lá, porque aquilo ali vai ser a base para o seu quórum. A base do seu quórum é o que está publicado no edital de convocação. Não esqueça disso. Deu 8 horas, não tenho 2/3, vou esperar dar 9, né? Que está no meu edital. Aí, segunda convocação, eu tenho metade mais um dos associados? Tenho. Então eu posso começar. Não tenho? Eu tenho que esperar mais 1 hora para a terceira convocação. E aí, em terceira convocação, mínimo de 10 associados em terceira convocação. Com ressalvando o caso cooperativas centrais e federações, como está aí na lei. Não vou entrar nesse mérito agora. Então, deu 10 horas, terceira convocação, respeitando lá os horários direitinho, intervalo de 1 hora. Eu tenho pelo menos 10 cooperados para iniciar a Assembleia? Tenho. Posso iniciar a Assembleia? Observe, olhe o cuidado com isso. Uma assembleia realizada com 10 pessoas, que a lei permite, eu posso tomar qualquer decisão, toda e qualquer decisão daquela cooperativa, a não ser que tenha algo no estatuto que não permita. A alteração do estatuto só pode ser feita com maioria absoluta de tantos cooperados, que a absoluta é o total de cooperados e não os presentes na assembleia. Então, tomar cuidado com isso. 10 pessoas podem tomar decisão por mais de 1.000, 2.000 cooperados. Então, muito importante. Se não tenho 10 pessoas, eu não posso começar a Assembleia. Então, essa Assembleia não vai acontecer. O presidente vai fazer a abertura, vai fazer as explicações, os motivos e vai encerrar a Assembleia. A ata tem que ser registrada, porque aquele fato aconteceu, né? Beleza? E ali ele pode marcar uma outra data e seguir todo o pleito novamente. Publicar outro edital, 10 dias de antecedência, seguir tudo normal. Beleza? Artigo 42 fala, nas cooperativas singulares, cada associado presente não terá direito a mais de um voto. Já falei sobre isso. Cada cooperado, um voto. O princípio democrático, o princípio básico do cooperativismo. As cooperativas é assim que funciona. Não interessa o número de cota-parte desse cooperado. Não será permitida a representação por meio de mandatário. Ou seja, eu sou filho sou João, é cooperado, ele não pôde vir, está doente. Eu tenho uma procuração aqui que me permite participar. Não, senhor, você não pode participar porque não é permitido participação por procuração. Mas meu pai me deu uma procuração pública. Não interessa, a lei não permite participação por procuração. Você não pode ser representado por ninguém. O único momento em que o cooperado pode ser representado por outras pessoas numa Assembleia Geral é quando a Assembleia Geral for feita por delegados. É a única forma. Fora isso, não existe. Posso gravar um vídeo falando sobre a Assembleia de Delegados. Bem interessante, inclusive. Beleza? Gente, estou falando aqui das cooperativas de modo geral. Porém, existem as cooperativas do ramo trabalho, produção de bens e serviços. Essa cooperativa tem a Lei 12.690, que tem regras próprias. E muda bastante coisa, principalmente no quesito convocação e edital. Olha que interessante, vamos ver aqui. Eu fiz um apanhado aqui, o artigo 11 da lei, em que ele fala da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e fala também da obrigatoriedade de realizar mais uma Assembleia, a Assembleia Geral Especial. E lá no parágrafo 6º do slide, lá embaixo do slide, fala que essa Assembleia é obrigatória a ser realizada no segundo semestre do ano. Não vou entrar no mérito dessa Assembleia agora, eu posso gravar um vídeo específico para ela depois. O que quero falar para vocês aqui é sobre o parágrafo 3º, né? O quórum mínimo de instalação das Assembleias Gerais das cooperativas do ramo trabalho. Olha que interessante. Observe que muda algumas coisas. Até o primeiro e o segundo item é igual das demais cooperativas, né? 2/3 em primeira convocação, metade mais um em segunda convocação.
Porém, o terceiro muda, 50 sócios ou, no mínimo, 20% do total de sócios, prevalecendo o menor número em terceira convocação. Exigida a presença de, no mínimo, 4 sócios para as cooperativas que possuem até 19 sócios matriculados. Então, as cooperativas de trabalho podem se apropriar desse parágrafo terceiro. Lembrando que a convocação, a publicação do edital, né, das cooperativas de trabalho, ela também foge um pouquinho das cooperativas de modo geral. Por exemplo, a lei permite que eu possa fazer uma convocação pessoal, somente isso. Então eu posso pegar os editais, mandar via WhatsApp para todos os cooperados ou e-mail, desde que eu consiga provar. Agora, qual é o cuidado que a diretoria, os gestores da cooperativa de trabalho têm que ter? É que esse edital chegou a todos os cooperados, né? Se algum cooperado falar que não foi convocado, que não foi publicado esse edital, a lei fala pessoal, mas você tem como provar que você entregou para esse cooperado esse edital? Se ele falar que conseguir provar que não recebeu o edital, ele pode anular a assembleia. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Pessoal seria o que o mais ideal é você pegar o edital, entregar para cada cooperado e ter um comprovante, uma assinatura ou uma resposta via e-mail de que ele recebeu o edital. Aí você consegue provar, caso tenha alguma ação judicial, né, desse cooperado para anular a assembleia, você consegue provar que você efetuou a convocação dentro dos 10 dias, aí também segue os 10 dias de forma legal. Muito cuidado com isso. É bom que leiam a 12.690, lá tem muitos assuntos importantes que muda bastante da 5764. Beleza? O parágrafo 4 fala uma coisa interessante. As decisões da Assembleia serão consideradas válidas quando contarem com a aprovação da maioria absoluta dos sócios presentes. Olha que interessante. Esse ponto ele pode trazer um pouco de confusão, porque o que nós entendemos por maioria simples? Maioria simples é sempre a maioria dos presentes. E maioria absoluta é o quantitativo de todo o corpo de cooperados. Por exemplo, eu tenho 100 cooperados na cooperativa, né? São 100 cooperados. Então, maioria absoluta seria 50 mais 1, é maioria absoluta. Agora, na Assembleia, fizemos uma Assembleia e deu somente 30 cooperados na Assembleia. Qual seria a maioria simples? A maioria de cooperados na Assembleia, maioria simples, 16 pessoas, que é metade de 30 mais uma pessoa, seria a maioria simples. Se eu exigir maioria absoluta na Assembleia, eu teria que ter pelo menos 50 cooperados mais um nessa Assembleia, porque o total de cooperados são 100. Só que aqui o parágrafo fala a maioria absoluta dos sócios presentes, e aí dá um entendimento. Então é um ponto que tem que ser conversado, até ver com o seu jurídico, para a gente ter um entendimento e chegar a um consenso sobre isso aí. Mas é uma coisa que chama atenção, beleza? Comprovada a fraude, então vício, isso aí está na 5764, que eu vou falar isso daqui a pouco também, e está também no 12.690 do vício na convocação ou na realização das assembleias. Beleza? Bom, e aí eu falo no artigo 43, prescreve em 4 anos a ação para anular as deliberações da Assembleia Geral que foram viciadas em erro, teve dolo, fraude ou simulação, ou teve violação da lei e do estatuto, contado o prazo da realização da Assembleia. Gente, o edital de convocação mal elaborado, que não contém os itens necessários para a realização da Assembleia, ou convocado fora do prazo dos 10 dias, ou ainda que não tenha chegado a todos os cooperados, não tenha cumprido os ritos de convocação obrigatórios, né? Ou ainda teve pautas que não foram mencionadas, mas foram discutidas na Assembleia, ele pode ser anulado por qualquer cooperado, né? Judicialmente ele pode anular essa Assembleia. E aqui está a base para isso. Beleza? Eu quero mostrar para vocês agora aqui um modelo de edital que eu trago aqui para vocês para falar um pouquinho sobre isso. Tá? O modelo de edital de convocação ele é bem simples, tá? Quem quiser esse modelo eu posso mandar, só mandar um comentário lá no YouTube que eu envio e me manda lá o e-mail que eu encaminho. Aqui, ó, quem está convocando? O presidente da cooperativa. Aqui, o presidente da cooperativa de sucesso, é o nome fictício que eu dei aqui para a cooperativa, tá? Aqui embaixo quem está assinando é ele também, fulano de tal da Silva, presidente da cooperativa de sucesso, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficar mais fácil. Aqui eu vou identificar os dados da cooperativa, CNPJ e NIRI. Eu gosto de colocar isso aqui, que eu estou identificando e justificando os dados da cooperativa para vincular a cooperativa. Observe, não tem nenhum papel timbrado e nenhuma logomarca.
não vejo necessidade de você fazer isso quando vai publicar isso no jornal. Se você quiser pôr uma logomarca, um papel timbrado e deixar fixado na sede, beleza, não tem problema também. Mas, se é publicar, cuidado, porque a logomarca, às vezes a marca d'água, ela atrapalha até a publicação. Principalmente se o jornal, aquele jornal, aquele papel mais ruim que a gente fala, papel de jornal, né? Você às vezes atrapalha um pouco a leitura. Só tomar cuidado com isso. E aqui ele fala as atribuições, uma fala aqui do estatuto. O que o presidente fazer? Convocando todos os cooperados da cooperativa, que nesta data são em número de 122. Então são 122 cooperados. Agora quem? Somente os que estão em condições de votar. A lei é clara nisso aí. Para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, né? Que será realizada aonde? Qual o endereço dessa Assembleia Geral? Aqui nessa rua, nesse local, né? Tô colocando certinho aqui. Ainda poderia colocar aqui no salão de festas da igreja, tal, localizada o endereço da igreja, né? No salão da associação comercial, localizada a rua tal. Posso colocar à vontade. Quanto mais itens eu colocar para identificar aonde vai ser realizada a assembleia, é bem-vindo, tá? Qual dia? Eu até destaco aqui o dia. Eu coloco até, não é obrigatório, eu coloco até o dia da semana que vai ser realizado. O horário, aí vem as 3 convocações, né? As 3 convocações vão vir aqui. Então aqui, ó, às 8 horas, com a presença de 2/3 do número de cooperados em primeira convocação, né? Tá bem destacado aqui, deixar aqui. Aí depois, às 9 horas, em segunda convocação, beleza? Aqui. E depois, às 10 horas, com a presença de no mínimo 10 cooperados, conforme está na lei lá. E aí, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. E aí vem a pauta. Prestação de contas, lembra da pauta obrigatória da Assembleia Geral Ordinária? Ó, prestação de contas do exercício, contendo relatório, balanço, relatório da diretoria. Pode ser relatório de gestão, relatório da diretoria, o balanço, demonstração de sobras ou perdas e o parecer do Conselho Fiscal. Esse é o ápice, é o primeiro ponto. Destinação das sobras, eu vou destinar, aqui a gente vai aprovar depois de ler tudinho, aprovar ou não, né? Aqui destinar ou não, se não for aprovado não vou ter destinação. E aqui, eleição da diretoria, neste meu caso aqui, nessa minha assembleia fictícia, eu vou ter eleição de diretoria, eleição do Conselho Fiscal, que tem todo ano, com exceção da de crédito, aquele motivo que eu já disse, e fixação do honorário sério de presença, diretoria e Conselho Fiscal. Uma outra pauta qualquer aqui, que eu queira fazer. Nada da extraordinária aqui, é uma Assembleia Geral somente ordinária aqui. Então não pode alterar estatuto nessa Assembleia. Data do edital, que eu estou fazendo o edital aqui, e assinatura do presidente. Tá? Beleza? Isso aqui então eu publico, imprimo, assino, o presidente assina, afixa os locais mais comumente, publica no jornal e manda via circular para todos os cooperados. Fabiano, e uma Assembleia Geral ordinária e extraordinária que você falou, que ela pode ser concomitante? Está aqui o modelo dela. É a mesma edital, só que vai se chamar Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Obviamente aqui no meio vou mudar o nome dela também, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Não muda nada. Aqui eu só mudei aqui em razão social da cooperativa, mas não tem problema. Tá? O resto é igual, aqui igual aquele outro modelo. O quórum de instalação, as datas, as convocações é a mesma. O que vai mudar é o quê? Eu tenho que pôr pautas segregadas. Essa é a pauta da Assembleia Geral Ordinária, que é a mesma daquela lá que eu passei para vocês. E aqui a pauta da Assembleia Geral Extraordinária, Reforma Geral Social. Data e assina. Ou seja, é o mesmo edital, vou abrir aqui, só que eu tenho que pôr pautas segregadas. Feito isso aqui, tranquilo, passa na junta de boa, bem convocada, tudo bonitinho, não tem nenhum problema. Aí os aspectos mais importantes depois, no momento de fazer a ata, de redigir a ata, aí lá vai ter um outro vídeo para isso. Pessoal, o que eu tinha para trazer para vocês sobre edital de convocação é isso, a importância do edital, tá? É muito importante para a convocação. Eu falei para vocês no início que, Fabiano, você pode convocar uma assembleia, eu posso realizar uma assembleia sem publicar o edital de convocação? Posso, isso pode acontecer. Em que momento? Quando todos os cooperados estiverem presentes na assembleia. A nossa cooperativa tem 50 cooperados. Aí fizemos uma assembleia, reunimos hoje os 50 presentes. Eu não preciso publicar edital, porque todos os cooperados estão presentes. Se todos estão presentes, anula qualquer erro de convocação ou falta de convocação.
Todos estão ali, a gente pode definir as pautas na hora e conversar na hora, porque não vai ter erro, não vai ter problema. Isso não está na 5.764, mas está na instrução DREI, né, da 81, se não me engano, das juntas comerciais, Departamento Nacional de Registro e Comércio, que rege as juntas comerciais. Lá está bem claro que, estando presente todos os cooperados da cooperativa em sua totalidade, vou provar isso como? Com a lista de presença, eu sano qualquer erro ou falha de convocação. Beleza? Fica a dica aí. Gente, vamos voltar aqui. Obrigado pela participação. Quem gostou do vídeo, encaminha para os seus amigos, né? Para quem interessar. Se gostou, marca o joinha para mim lá. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Hoje falamos sobre edital da convocação. Foi um vídeo longo, porque o assunto é bem interessante. Ainda falei um pouco rápido. Quem tiver mais dúvidas, só deixar um comentário para mim lá, que eu vou lá e comento e falo sobre a dúvida. Beleza? Quem quiser esse modelo digital, deixa um comentário lá que eu encaminho também. Um abraço, saudações cooperativistas, até a próxima.